isso a gente está falando assim, que um terapeuta, ele trabalha, ele não está só conversando. Você tem muitas coisas em mente, muita direção que você vai ter que dar, né? Bom, quando a pessoa se envolve num processo analítico, ela tem esse objetivo de mudança. E uma coisa que aconteceu assim, de uma mudança muito grande do início da psicanálise para hoje, uma questão assim, que quando começou, o analista tinha uma postura de ir relatando para o paciente o que se passava dentro dele, tentando descobrir as motivações inconscientes e tal. Então, hierarquicamente muito diferente, uma assimetria muito marcada, tal. A grande mudança que se passou é que hoje a gente entende muito o trabalho na questão da vincularidade e do que se passa entre os dois, né? Eu estava contando para a Carla. Agora a gente começa a se preparar para o congresso lá de Fortaleza, né? E eu tinha pensado assim, eu só vou participar, quero assistir um monte de coisa, então não vou apresentar nada, porque dá um trabalho, assim, né? Aí essa semana eu recebi um convite, e daí eu não consegui recusar, porque é muito legal, né? De participar do eixo didático, e a formulação na formação, como que você ensina a interpretar, né? Quer dizer, eu acho que é um assunto muito importante, porque você ir mostrando, por exemplo, essa questão da mudança da interpretação, onde o analista ele passa a ter um papel importante demais na associação que o paciente faz. Então eu vou começar o meu trabalho contando de uma situação que uma analisanda falou assim para mim. Ela estava recém-casada e ela começou a ter muitas infecções vaginais, né? Aí ela foi no ginecologista, tal. Aí o que ela falou para mim? Ela falou assim, você sabe, a ginecologista falou assim pra mim, que quando a gente, por exemplo, é comum acontecer isso, que você tem relações frequentes com uma pessoa, começa a existir uma mistura tão grande na imunidade, porque o meu sistema não é mais o mesmo, assim como o da pessoa também não. Então acontece que ambos ficam contaminados pela ligação. E quanto mais alta a frequência, mais isso se passa, tal. E eu achei que foi assim um exemplo muito interessante, a alteração da imunidade. E é isso mesmo que acontece, porque quando você vive sozinha, que você não importa, agora eu não estou mais falando de casamento, mas estou falando de porosidade, né? Quando você entra mais em contato com o outro, as defesas mudam, né? E só falando aqui do nosso texto, na verdade, ao término de uma análise, uma coisa que você trabalha para ter é uma mudança muito grande no isolamento e nas defesas muito rígidas de que uma pessoa tem. E uma outra coisa também é que ela saia um pouco das ansiedades, seja ela esquizoparanoide ou depressiva. Fala assim, é muito interessante você viver sem ter que pedir desculpa toda hora. Que às vezes é até uma vivência de posição depressiva, mas você fica toda hora vendo qual que é a sua culpa, o que você fez, como é que você vai reparar, tal. E às vezes você deixa de viver, né, o que tem que ser. Então, essas coisas têm que ser ultrapassadas para você ter um sofrimento menor e uma possibilidade maior na viver, uma soltura,
uma liberdade, né? E realmente você passa por períodos que são muito intensos, até nesse sentido da sua imunidade aumentar para contato, né? De você ficar mais com uma outra dinâmica, né? Não é nem no sentido da defesa, mas é como a criança que começa a ir na escolinha, é a mesma coisa, a criança fica muito doente, né? Até que ela cria um sistema de poder conviver, né? Bom, agora a pergunta que a Beth Joseph se faz nesse artigo que a gente viu o mês passado é, de fato, o que é uma mudança psíquica, né? E ela privilegiou assim, que são os movimentos em direção a assumir maior responsabilidade pelos próprios impulsos ou saber quais que você quer se afastar. Mas a palavra que ela põe, a gente pode falar maturidade se quiser, mas é a responsabilidade por aquilo que você é, né? É diferente, por exemplo, no início da análise, que às vezes na primeira sessão o paciente vem para te contar como que a mulher dele é difícil. E a pessoa fica nisso, né? E acredita mesmo que o problema da vida dela é o outro, né? Então, nesse crescimento, você vai passando pelas questões do desenvolvimento e você pode assumir uma responsabilidade até pela sua felicidade, né? Por aquilo que... Por que tem coisa que repete tanto, né? Tanta coisa que você não consegue ter uma outra criatividade naquilo e dar realmente uma virada, né? Então, um dos principais objetivos da análise é trabalhar com esses movimentos e possibilitar que ocorram menos automaticamente, que você tenha domínio da sua emoção, né? Quantas vezes, por exemplo, o paciente te conta que alguém veio muito alterado e falou isso, aquilo, eu não aguentei, também respondi e tal. São coisas que você vê que não levam a nada, né? Então, você poder ter a autonomia até por aquilo que mexe com você, né? Então, só recordando assim, o que nós falamos esses meses, que cada etapa da análise ela tem a sua dinâmica particular. Muito diferente um paciente que está começando, né? Um paciente que entrou no processo e o paciente que tem pensado na questão da interrupção, do término, né? Na interrupção ele pensa o tempo todo, né? Mas no término, assim, quanta coisa que a gente tem que falar. Até eu acho muito interessante o que está colocado assim, quando um término se estende demais, ou como ele é abrupto demais, tudo isso tem coisas para a gente falar, né? Mas uma coisa também muito importante da gente lembrar é que necessariamente na fase do término, o analista tem que estar para o paciente desidealizado, né? Porque senão, isso é uma forma de você ficar convicto, mesmo que ainda falta um pedaço muito grande, por duas razões. Primeiro, por causa do contato com a realidade, né? Se você está idealizando, é uma necessidade sua de idealizar e tem coisa que você não vê, né? E outra coisa também que a gente tem que lembrar, que a idealização, ela esconde uma agressão, né? Então, são faces da mesma moeda. A agressão está vinculada à agressividade. Então, é uma coisa que você teria que ter resolvido, né? Oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Se vocês quiserem pôr as coisas aqui em cima, assim, pode pôr, viu?
Agora, é importantíssimo nós pensarmos, existe dois modelos de término, né? Então tem um grupo de autores que serão mais favoráveis a um e o outro mais favoráveis a uma outra ideia. Um deles, principalmente adepto Otto Rank, que o término da análise é como se fosse um nascimento, né? Quer dizer, então aí você resolveu suas questões, você teve uma evolução grande e tal, você vai terminar esse processo, você vai se desligar do seu analista, então é como se você começasse, que é aquilo que eles chamam de new beginning, né? Quer dizer, uma nova etapa, um novo começo na vida. Você pensando em nascimento, e acatando esse modelo, você vai pensar nas angústias que um nascimento traz, né? Por exemplo, você pensar um bebê, ele, no final da gestação, o útero fica muito apertado, né? Então ele tem um certo desconforto, né? Porque vai crescendo, tem um quanto de expansão, mas não é total, né? Então ele vai se aliviar daquilo, né? Como o final da adolescência, assim, a pessoa fica louca para expandir, sair da casa e ir pro mundo, né? Por exemplo, eles amam viajar sozinho, tem a ver, né, com o sentido assim de eu me libertei, eu que resolvo e tal. É importantíssimo isso aí, ao mesmo tempo traz uma ansiedade, né? Porque você tem que se desligar de um objeto que foi importante para você, né? E esse desligar-se, ele é muito complexo, porque às vezes, para você conseguir fazer isso, você tem que denegrir o objeto, né? Falar, a minha mãe é muito chata, ela não entende nada, não sei o que, ou, ai, minha analista, ai não, eu tenho que parar, porque não sabe isso, não sabe aquilo outro, né? Às vezes você idealiza uma outra situação que você vai viver, né? E nesse sentido que a gente está falando de término, é a pessoa não ter que usar muitas defesas para poder conseguir, né? Você não precisa, às vezes, denegrir um amigo porque você arrumou outro, que é muito melhor, tal. É diferente uma mente mais adulta que fala assim, esse meu amigo aqui tem muito problema, tal, mas eu nunca vou ter uma pessoa igual a ele. Então você poder ver o que de fato foi aquela vivência para você, o que tem de bom. Você pode até falar, eu preciso me afastar por isso, né? Mas você poder entender o que foi vivenciado com aquela pessoa, né? E aí você se afasta sem culpa, né? Que às vezes você responsabiliza muita coisa sua, tal, mas é uma ansiedade que está te prendendo. Você não está com a mente completamente livre para poder realmente aproveitar a vida, né? Quando você tem muita consciência disso, você começa a se corrigir e até ajuda no processo, às vezes, de análise que você está vivendo. Um exemplo banal, que às vezes a gente fala, alguém te elogia alguma coisa, por exemplo, você aceita aquilo que está falando, ou então você, não, mas tá bonito o cabelo, tá, não, mas eu cortei, não ficou muito bom, né? Tem sempre aquela questão, e isso dentro da emoção é muito forte, né? Você sempre colocar na frente a questão do denegrimento, né? E como que isso atrasa. E o Etiegoi fala muito isso no texto, assim, que quando você denigre, olha, isso é super importante. Se você denigre, parece que você é modesta, bacana. Não, você denigre, depois você projeta em alguém.
Entende? Esse, e aí vai atrasando, né? Como se veste? Assim, por exemplo, a pessoa, o cabelo tá bonito, tal, tal. Aí você fala, não tá, porque por isso, por aquilo, tal, tal. Então você tá tendo uma vivência assim, de não conseguir ir para aquilo que tem uma coisa boa. Você tem que solicitar o lado mais lento, mais ligado às coisas destrutivas. Quando você está cultivando isso dentro de você, é o material que você vai ter internamente e é com isso que você vai se relacionar. Mas aí você diz, o cabelo da fulana é melhor, é bonito. Quando Você você coloca projeta. a parte boa, a de projetar, você projeta a parte boa. A boa na outra e a ruim em você. Você está presa num sistema de idealizar então você ainda está naquela situação esquizoparanoide. Porque na posição esquizoparanoide, tem basicamente isso, a idealização e a agressividade, voltado ou para você ou para o outro. O que importa é que você está impedindo de uma nova situação se estabelecer. Não parece, mas você ainda está presa a uma dinâmica. É diferente, por exemplo, de você falar assim, ai, que bom que você gostou, acho que ficou bom mesmo. E daí você tem uma vivência de prazer, de bem-estar, e que o mundo interior necessita muito desse alimento. Quando você fala, não ficou bom, tal, você está tirando o alimento da mente. Tem uma valorização. A valorização justa até, mas principalmente que te dá a possibilidade de você ter uma outra vivência que não seja só esse batidão da posição esquizoparanoide e até da depressiva. Porque a depressiva ela é extremamente importante, é você reconhecer a sua agressão e tal, mas você não pode viver só disso. Quer dizer, a elaboração dessas ansiedades ela é importante para você passar a ter o novo, você passar a ter coisas que você não tinha e que a égide seja da criatividade, a criatividade comandar, né? E você ficar liberada para fazer coisas que você não fazia, né? Por exemplo, quantas vezes você vê que uma pessoa quer se aproximar de você, quer ser sua amiga, você dá um jeito de escapar. E não acolher essa coisa que podia ser muito boa na tua vida. Assim, por que não, né? Às vezes muda uma rotina, né? Porque o objetivo do processo analítico é você poder viver mais intensamente as possibilidades que você tem. Né? E para isso você tem que se livrar das ansiedades que prende tanto e o gasto de energia é muito grande, né? E mais no final da análise, essas coisas que nós estamos falando, elas ficam muito sutis. Entende? Às vezes você fala, não, acho que eu realmente não idealizo mais ninguém. Tudo bem, né? O grande passo, ótimo. Você ter a certeza que a vida é difícil para todas as pessoas, que todo mundo tem limitação grande, todo mundo luta para melhorar e tal. Mas fica resquício disso, né? Às vezes você vai viver uma situação e você percebe que tem assim angústia persecutória te atrapalhando, né? Ou questões assim de você pôr muita carga de crítica em cima de você. Isso é uma coisa que atrapalha muito, né? Assim, é tão bom você viver as tuas coisas e falar, não sei se ficou muito bom, mas foi o que eu pude fazer, sabe? Foi assim que foi e tal, e acabou, né?
e tá livre para poder aproveitar, né? A questão do término, ela é muito complexa, né? É uma decisão, tanto quando você vai encerrar, quando você vai discutindo com alguém, todas as coisas que precisam ser consideradas. Eu estava lendo outra vez para conversar com vocês e eu fiquei pensando assim, a interrupção é uma violência, né? A interrupção da análise, assim. Você deixa de considerar tudo isso que nós estamos falando. E por isso que às vezes, quando um paciente interrompe abruptamente assim, a gente demora, né, para recuperar. Assim, um baque que vem, você fica às vezes semana inteira pensando na pessoa, porque fica uma avalanche de coisas e que daí você vai elaborar sozinho. Talvez a pessoa elabore também a maneira dela, mas sozinho também, né? Então é bem intenso, né? O horário fica vazio várias semanas, né? Até pensei uma outra coisa também quando o paciente falece, que é uma interrupção. E é mesmo importante você deixar o horário e viver aquilo, né? Não dá pra pôr outra pessoa ali. Não cabe. É bem intenso, né? Às vezes você fica sentada querendo ouvir o barulho da porta, né? Então, né? É uma coisa importantíssima, né? E a interrupção, aí não por morte, mas por desejo da pessoa, ela nega tudo isso, né? Fala, não, mas é que eu não quero mesmo. Aí, como eu falo pra vocês, mandam o WhatsApp, né? Só, né? Nem imagina tudo que tem ali, né? É a oportunidade que a pessoa está decepando, né? De uma coisa que ela vai precisar tanto, né? Até também outra coisa, às vezes quando você tem uma reação fria, né? Acontece uma coisa e parece que você não sentiu nada e tal. Um mecanismo autista, né? Você faz um isolamento patológico para não sentir. E isso tem consequência, né? Faz muita diferença você prestar atenção nas coisas, tentar tirar alguma coisa daquilo e você se fechar, falar, não, é uma experiência que você abortou, né? Bom, a gente falou do modelo do nascimento, depois nós vamos falar com mais detalhes. Eu tô só passando assim, falar do que se trata, né? Porque tem alguns autores que associam com a angústia do nascimento, né? E tem alguns autores, como Melanie Klein e Meltzer, que associam com as angústias do desmame, né? São posturas bem diferentes, né? No desmame e associação, para nós, todas as contribuições são importantes. A gente nem precisa tomar partido de uma ou de outra, porque é interessante você poder pensar no conteúdo de cada uma. É claro que você terminar uma análise, às vezes uma análise de muitos anos, tal, você nasce para uma situação diferente. E ao mesmo tempo, você está fazendo uma separação de um objeto que foi alimentador para você, né? E aí, isso que eu estou falando, vai trazer a outra coisa que é importante, que são as questões de luto.
né? Como que você lida com a perda, né? É tão importante se você consegue colocar dentro da sua dinâmica alguma coisa como sendo viva, né? Por exemplo, você perde uma pessoa da sua família e todo aquele trabalhão que tem, assim, vocês querem água? Uma coisa é você solucionar a situação com revolta, com a angústia persecutória. A outra coisa é a hora que você consegue, isso leva tempo, colocar como uma coisa viva que ainda te alimenta, né? Então, assim, quando você pode pensar, você perde ou o pai ou a mãe, e você tem certeza que você viveu coisas que te ensinaram muito e que aquele ensinamento ele vai continuar te guiando, né? Então, qualquer que seja a situação de perda, por exemplo, ser demitido, né? De repente, assim, o que você pode extrair disso tudo, né? Para que te serviu para você continuar abrindo caminhos na tua vida? E, por exemplo, se você está numa situação que você já solucionou muita coisa da dependência. Às vezes, hoje é uma coisa que a gente trata tanto, a pessoa chega, você não sabe, fui demitido, assim, e você vê se a pessoa continua acreditando que ela perdeu, por exemplo, um emprego, mas a vida dela está continuando, quantas possibilidades que ela tem, né? Outro dia eu viajei, um senhor sentou no meu lado, um engenheiro, e a gente começou a conversar e ele falou, eu tô desempregado, assim, é difícil porque eu tô com 60 e não sei quantos anos, eu não sei se eu vou arrumar outra coisa e tal, e fomos conversando. Aí ele falou assim, esse meu emprego aí, eu morei 1 ano e meio na China. E aí ele veio de São Paulo até aqui me contando da China, né? Porque era mesmo muito interessante. Agora, o que eu achei interessante é como que ele falou que valeu a pena. E tudo que ele aprendeu, assim, de diferente, de coisa que ele nunca teria tido oportunidade e tal, e que com certeza vai servir para ele continuar, né? Por exemplo, até uma vez o Leandro Carnal estava falando uma coisa que eu achei interessante, assim, o porteiro de um prédio, né, que ele... O Corinthians foi jogar no Japão, vocês lembram que teve um campeonato, foi, lembra? Né, faz alguns anos, e ele pegou, ele tinha umas economias, da vida dele, né? Ele pegou e comprou e foi, né? Então todo mundo falou, que loucura, imagine fazer isso, tá? Não, é onde a vida dele se destacou, né? Assim, o que eu achei importante, o que você vai tirar daquela vivência não é só desperdício, né? Quer dizer, e que às vezes é uma experiência que te traz até ideias para você arrumar outro emprego. Né? Então, assim, como que é importante você viver uma vida que ela não é só fazer a lição de casa, você fazer direitinho como tem que ser, então tá bom, então guardou, porque quando você guarda o dinheirinho é para dar para os outros, não é nem para você, né? Então ele foi, assim, não tinha cabimento aquilo, né? Mas tem, né? É assim, bom, eu tô falando isso para falar assim, as experiências, elas ficam vivas internamente, né?
para te dar ideias para você continuar. Se você tem essa situação na sua mente, você pode sim pensar em se separar, porque faz parte você entender que você pode viver sozinho, né? Mas como que ficou, o que você vai fazer com aquilo, né? E o desmame é uma coisa assim, você recebe um alimento quando você não pode dar conta dele sozinho. Então aquilo passa a ser muito importante, porque é a sua sobrevivência, né? Como é importante quando você começa a perceber que você, sabe, criança quando fica, eu quero pegar, e quer pegar o leite, e é importantíssimo isso, porque ela está treinando, né, a própria independência, né, que ela é fundamental, né. Tem pessoas assim que são mais imaturas e elas acham mesmo que elas têm que ser cuidadas a vida inteira. Vocês atendem muitas mulheres que no fundo pensam assim, né? Bom, então a gente falou aqui desses dois modelos, né, ligados à questão do nascimento e do desmame. E as questões de luto, né? O que tem aqui pra gente ver também sobre a espada de Damócles, né? É exatamente sobre a autonomia, né? Que o Etchegor fala assim: o correlato desse momento fundante do desenvolvimento é que o analisando reconhece por fim a autonomia e a função do analista. Quando isso é conseguido, diz Meltzer, se inicia a quarta etapa do processo analítico, e a partir desse momento a ideia do término pende como a espada de Damócles sobre o analisando. Vocês tiveram a oportunidade de ler? Sim. Que fala... Ele tem assim um correlato com aquele artigo da Melanie Klein, que ela cita o Julian Green, o conto que se chama Se Eu Fosse Você, né? E é mais ou menos essa temática da pessoa idealizar. Eu estou procurando aqui uma coisa que eu queria ler, que eu achei muito importante, quando ele fala das palavras do John Kennedy, né? Vocês leram? Aqui embaixo. Isso. E que aí que vem a expressão por um fio, né? Assim, tá prestes a cair a espada, né? E que no discurso do John Kennedy ele falou: todo homem, mulher e criança vive sob uma espada nuclear de Damócles, pendurada pelo mais fino dos fios, capaz de ser cortado a qualquer momento por acidente, erro de cálculo ou pela loucura. O dele foi pela loucura, né? Porque você veja, né? A figura dele é muito propícia à idealização, né? É um homem rico, bonito, inteligente, presidente dos Estados Unidos, tal. Dá para você imaginar que ele vivia muito bem, né? Uma maravilha. E aí suscita mesmo a violência e a agressão, né? Que fica esse binômio de loucura mesmo, né? Ou John Lennon, né?
que isso que é a inveja, né? A pessoa destrói, mas pelo que ela pensa, né? Por que nós estamos falando essas coisas assim? Porque faz parte também da autonomia você ter esse entendimento de o processo de viver, ele ser muito custoso para qualquer que seja a pessoa. Até para um Kennedy, como esses dias a gente está vendo o aniversário de morte da Diana, né? Quer dizer, a princípio parece que a pessoa que tem tudo, que é uma maravilha e tal, ela tinha anorexia, né? Aí você imagina os conflitos e tal. E o que acaba acontecendo, né? Então, na questão da autonomia, quando às vezes você fala, eu vou terminar a análise, então o que eu queria ver eu vi e tal. Sim, e saber que você não atinge uma coisa perfeita, mas você atinge a possibilidade de pensar e pensar com mais segurança, mais ligado à verdade, né? Agora outra parte, depois, como eu estou falando para vocês, a gente dá uma passada assim no texto e depois nós vamos retomar tópico por tópico e aí vocês vão dizer as suas associações. Mas alguma coisa além disso, né? O que a gente colocou junto com esse assunto são os critérios para o término de uma análise escrito pela Melanie Klein, né? Então, fala assim que sua tese é de que o término de uma análise, o que por si só reativa a ansiedade novamente, é alcançado quando as ansiedades persecutórias e depressivas são suficientemente reduzidas pela elaboração das posições infantis, esquizoparanoide e depressiva. Um outro ponto por ela sustentado é que esse critério está ligado e fundamenta outras indicações de término geralmente aceitas. Então, uma coisa assim que eu acho extremamente importante, às vezes a gente tem a errônea ideia de falar que se você consegue chegar na posição depressiva e lidar com essas angústias tal, então você atingiu. A Melanie Klein traz a ideia de que você atinge uma liberdade maior quando você resolve essas ansiedades, né? Você precisa dessa condição de poder pensar em si como alguém que agride e ataca também. Mas depois tem uma coisa que vai além disso, né? Que é poder viver, né? Poder entrar em contato com as coisas, se permitir e tal. E esses outros critérios que ela se refere são esses, assim, se sua vida se enriqueceu com vivências, com novos contatos, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu estava me lembrando também, né? Quando às vezes o término vem,
a pessoa não quer interromper, ela tá dentro do processo e tal, mas acontecem coisas que se tornam necessárias, né? Assim, não é uma interrupção, não é um término, mas é uma quebra, né? Quando, por exemplo, a pessoa presta um concurso e passa e vai morar noutra cidade, né? Quer dizer, a pessoa não estaria pensando em deixar, né? Mas se torna necessário, né? Ou até mesmo, uma outra coisa que acontece, a pessoa tem um revés financeiro muito grande e ela não tem como continuar arcando, né? É claro que nesse sentido, assim, quando um trabalho está indo bem e tal, é importante você pensar em muitas possibilidades com a pessoa, né? Até para poder continuar, às vezes, sei lá, fazer alguma combinação, né? Que torne possível, mas às vezes a situação, até você fazendo tudo isso, torna-se muito insustentável, né? E acaba terminando, mas o que teria que ser lidado também nessas situações, né? Ou também, como muitas vezes acontece, eu vivi isso muitas vezes, assim, a pessoa tem as questões da formação e tem que trocar de analista, né? Então, você imagina assim, toda a procura que está sendo feita, de às vezes a pessoa ir para o outro brava, né? Porque eu não queria, mas é uma coisa obrigatória. Às vezes você prestou lá a seleção, se você não começar aquilo lá, caduca, né? Expira o prazo, né? E inúmeras coisas que tem e quanto que a gente tem que ficar atenta a essas questões. Porque às vezes tem desmame que é assim, né? Por exemplo, a mãe fica doente, tá tomando uma determinada medicação, não pode mais, né? Então não é aquela coisa tranquila que aconteceu alguma coisa e sim, ou a mãe falece, né? Muita coisa assim, que é uma interferência que vem de fora, né?